Nós voltamos com o nosso papo sobre maternidade e hoje eu vou falar de um assunto que as mães pedem bastante, que é a questão do desmame noturno. Num vídeo sequente posso falar sobre o desmame geral, né? Parar realmente de amamentar o filho ao peito. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu não sou especialista em amamentação, apenas sou mãe de 3 filhos, né? Não tenho curso em amamentação, nada disso. Então o que eu vou falar aqui é mesmo uma partilha de como eu vivi este processo. Não estou dizendo que este é o correto e que você deva fazer assim. Se servir para você, que bom, que ótimo, mas não estou aqui dando orientações profissionais de como deve ser feito um desmame. É claro que para que eu fizesse o desmame dos meus filhos, eu li bastante, eu busquei informação, eu conversei com mães mais experientes, então eu tinha ali uma base para fazer o que eu estava me decidindo a fazer, né? Então vou contar para vocês como foi a experiência com o mais velho, do meio e o mais novinho agora, que desmamei há pouco tempo, tem 2 meses que o Tomás parou de mamar no peito, mas hoje vamos falar sobre o desmame noturno, que é o sonho de muitas mães cansadas, parar de ter que levantar à noite para dar de mamar ao seu bebezinho, porque a gente sabe que realmente isto cansa e cansa bastante. Vamos lá então? Então vamos! A gente sempre ouve falar das mães, estou cansada, estou exausta, estou esgotada, porque realmente é rotina de uma mãe com bebê em casa acordar à noite e às vezes vários momentos à noite para ter que amamentar, para trocar uma fralda, para acalentar um bebê que está com medo, que está chorando. E a gente sabe como isso faz a diferença, isso cansa realmente. Uma noite bem dormida é sucesso no outro dia, não é? É bem-estar no outro dia. E quando a gente tem que cortar essa noite, a gente fica mesmo cambaleando. No outro dia o nosso rendimento cai, se precisamos realizar algum trabalho, nós ficamos irritadas, nós ficamos impacientes, né? Ficamos mais nervosas, ou seja, acordar muito à noite não faz bem não só para a mãe, mas também para o bebê, para aqueles que convivem com ela, porque realmente é algo exaustivo. Então hoje aqui eu vou contar para vocês como que foi esse processo de desmame, e foi bem diferenciado nos 3 filhos, pra gente ver que filho não vem com receita pronta, não vem com um manual que se adapta exatamente para todas as crianças num geral, não. Cada filho é único, com cada um se desenvolve um processo e aqui em casa com os 3 foi assim, cada um de um jeito, cada um num período. O Bento parou de mamar à noite, de madrugada, com 4 meses, porque eu tentei fazer isso, não foi natural. Eu tirei a mamada da madrugada. Eu levei ele para uma consulta com a pediatra, ele estava bem gordinho, os meus meninos sempre foram muito grandes e gordos, né? Mesmo amamentados somente ao seio, a criança ganha muito peso mesmo, ela tem ali uma nutrição muito saudável e foi assim com os meninos. Então o Bento estava acima do peso, acima do tamanho, não com obesidade, né, mas acima daquela linha, né, que a gente tem lá na carteira de vacinação. E eu perguntei, doutora, eu posso tirar a mamada da madrugada? E ele mamava de 3 em 3 horas durante a madrugada, mamava ali por meia-noite e depois lá por 4 da manhã. E ela falou, olha, considerando o peso dele, sim, você pode. Deu uma mamada reforçada para ele, à meia-noite, por aí, e vamos ver se você consegue espaçar. O desmame noturno, né, eu gosto de falar isso, ele precisa contar com a ajuda de alguém. Porque se o bebê chorar e a mãe for lá, é claro que o bebê vai sentir o cheirinho do leite, ele vai querer mamar, nem que seja só para dar ali um chamego no peito da mãe, mas ele vai querer ter esse momento. Então o que nós fizemos em casa? Quando chega a hora do desmame noturno, o Tiba vai atender os meninos quando eles chorarem de madrugada. É assim que se deu aqui. Quando o Bento acordou de madrugada,
O Tiba foi, ofereceu a chupeta ajuda nestas horas, gente. Vou fazer depois um vídeo só falando sobre a chupeta. Sei que existem muitas controvérsias, essa é uma questão muito particular de cada família, mas também é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas ficam criticando muito, acusando muito, mas em certos momentos a chupeta ajuda muito e não causa grandes problemas se retirada no tempo certo, né, da criança. Mas bem, esse não é o assunto para esse vídeo. O Tiba ia ao berço, se precisava pegava no colo, se não, ali mesmo no berço dava uma ninadinha no Bento, colocava a chupeta e isso espaçava, digamos, 10 minutos. Dali 10 minutos, se ele chorasse de novo, ele iria de novo. Até que a gente conseguisse espaçar ali uma meia hora, eu ia e dava o peito. E eu fui espaçando gradual. Então foi mais ou menos desta forma, não ofereci água, não ofereci nada que não fosse o leite, apenas o carinho e a presença do pai. E daí, numa hora que a gente via, olha, agora não tem jeito mesmo, ele está com fome. Aí eu ia lá e oferecia o peito. Numa questão de uma semana, eu já tinha conseguido tirar essa mamada. Das 4 da manhã eu consegui espaçá-la para as 7 da manhã, aumentando o tempo gradualmente, né, de espaçamento entre a mamada. Então, gente, quando eu falo aqui mamada, desmame noturno, é tirar essa mamada da madrugada, para que você, mãe, possa pelo menos dormir de meia-noite às 6 da manhã, de meia-noite às 7 da manhã, né? Então, aquela mamadinha ali das 11 horas da meia-noite, a criança vai dar e ela vai precisar dar, mas que você tenha esse espaço para conseguir dormir, é disso que eu tô falando, tá bom? Então com o Bento foi assim, foi um espaçamento gradual de alguns minutos até que conseguimos chegar de 4 da manhã às 2 horas, isso durou mais ou menos entre uma semana e 10 dias e nós conseguimos tirar essa mamada da madrugada. Aí de meia-noite ele foi até 6h30, por aí. 4 meses. Com o Matias, que veio logo em seguida do Bento, então eu estava com 2 bebês em casa. Ele chegou com 4 meses, eu vi que não era o tempo, né? Fiquei mais mole com o Matias, né? O Matias sempre foi esse bebê mais apegado, mais carinhoso. O Bento sempre foi muito independente, não era muito de colo, sabe? E é o temperamento de cada um mesmo. Com o Matias, eu não tentei com 4 meses. Depois dos 6 meses é que eu fui tentar tirar a mamada da madrugada. E ele mamava pra caramba. Quando eu coloquei a introdução alimentar mesmo, já das frutas e da comidinha, é que eu consegui tirar a mamada do Matias. Com 7 meses, a mamada noturna do Matias. Fiz da mesma forma. Chorava, meu esposo ia, pegava no colo, colocava para dormir de novo. Passou 10 minutos, beleza, dali 10 minutos eu ia lá e dava mamar. No dia seguinte, mais 10 minutos. E eu fui espaçando assim. Pro Matias eu ofereci um copinho de água, então para ver se era sede, né? Porque o desmame dele foi na época do verão. Então poderia ser sede mesmo. Então oferecíamos água num copinho, ele às vezes bebia, às vezes não bebia, mas voltava a dormir. Ele deu um pouco mais de trabalho, sabe? Por várias vezes eu tive que retomar, porque também às vezes a criança adoece, às vezes coincide com a saída dos dentes e aí eles ficam mais sensíveis. Então o Matias só saiu mesmo da mamada noturna de vez lá pelos 9 meses. Eu fiquei uns 2 meses aí nessa tirada gradual, sabe? Vai, volta, aí adoece, dá mais peito. E com 9 meses realmente ele parou de mamar. Não foi tanto tempo assim. Eu tô confundindo com o Tomás. O Tomás foi com 9 meses. Vai tendo muito filho, vai trocando tudo, né, gente? O Matias foi realmente com 7 meses, mas demorou um pouquinho mais que o Bento. Foi em torno de 15 a 20 dias para ele habituar, para ele acostumar. Não pedir mais o mamar de madrugada, né? O peito de madrugada. Com o Tomás, a mãe fica mais mole ainda, né? E aí, com o Tomás não foi com 4 meses, apesar de ser um neném bem gordinho. Daí o que aconteceu com o Tomás? Com 5 meses, ele parou de acordar de madrugada para mamar. Parou e glória, ele mamava 11 horas da noite, ia até 6 da manhã do outro dia, 6h30, 7 horas, e eu feliz da vida. Viajamos para a casa da minha mãe, viagem de fim de ano. Sempre quebra bastante a rotina estas viagens, né, com o bebê pequeno. Aí lá na casa da minha mãe começaram a sair os dentes do Tomás. Então ele passou as férias, aqueles dias de férias lá,
dormindo praticamente a noite toda. Uma outra noite, por causa dos dentinhos, ele acordou. Mas quando voltamos para nossa casa, depois dessa viagem que durou uns 15 dias, ele voltou a acordar de madrugada e querer mamar. Então eu dei, né? O Tiba foi, tentou acalmar, não funcionou, não voltava a dormir só com o pai. Então eu via que realmente, quando eu colocava ele no peito, ele mamava pra caramba, ou seja, ele estava com fome. Não era só a necessidade do chamego, né, de chupetar o peito ou coisa assim. Ele estava com fome, então eu amamentava. E fui assim com o Tomás, mas era uma acordada só, gente. Ele mamava às 11 horas da noite, e aí ele ia acordar umas 4:30 da manhã, depois só às 8 da manhã. Era assim. Mas ainda assim essa quebrada nas 4 da manhã que deixa a gente bem baqueada, né? Eu fui conseguir tirar essa mamada da madrugada com 9 meses. O que eu comecei a fazer? Eu introduzi a mamadeira, que com Bento e com Matias eu não havia dado mamadeira. Quando eu tentei dar e eles já estavam próximos de 1 aninho, eles não pegaram mamadeira, não aceitaram. O Tomás, como é bom de boca que eu nunca vi, gente, até hoje, tudo que eu dei pro Tomás ele aceitou. Ele não fez cara feia pra nada. Pepino em conserva. Esse menino prova e come. Ácido, doce, azedo, salgado, assado, cozido, tudo ele gosta, ele aceita. Na mamadeira foi a mesma coisa. Coloquei ali uma fórmula para dar essa reforçada à noite. E o menino, e fórmula é ruim, né? Um cheiro ruim, gosto ruim, mas o menino aceitou de primeira. Eu dei a fórmula e depois da fórmula eu ofereci o peito na mamada antes dele dormir, das 8 da noite. Então dei uma mamadeira e dei o peito. O abençoadinho tomou a mamadeira e tomou os 2 peitos. Vocês acreditam nisso? E aí, 11 horas da noite, eu dei o peito e aí ele foi até o outro dia. Então eu dei uma reforçada na alimentação da noite. Depois, passado alguns dias que eu vi que ele já tinha espaçado, eu parei de dar a mamadeira às 8 da noite junto com o peito, dava somente o peito para ele dormir. Ele dormia, às 11 horas, ao invés de eu dar o peito, eu dava a mamadeira, porque o meu leite já tinha diminuído. Devido a todas as situações que vivemos nesse ano, que foi bem conturbado, o meu leite deu uma diminuída bem considerável, sabe? Então eu via que não estava sendo suficiente para ele. Eu dava o peito na hora dele adormecer, às 8 horas da noite, e às 11 horas eu dava uma mamada caprichada com a mamadeira. E ele ia até as 7 horas, 8 horas da manhã do outro dia. E foi assim que nós fizemos, né? O Tomás dava algumas acordadas durante a noite, o Tiba ia lá, realmente não era mais fome, era só necessidade de ver que tinha alguém ali com ele, perto dele, né, no quarto ao lado, e voltava a dormir, ou porque tinha perdido a chupeta. Graças a Deus, ele está com 1 ano e 5 meses, dorme a noite toda junto com os irmãos no quarto e deu tudo certo. Então essas foram as realidades que nós vivemos, né? É importante considerar o peso do neném na hora de fazer esse desmame noturno, é importante considerar o seu grau de cansaço, né? Às vezes você é uma mulher que aguenta dormir pouco e que o seu neném está dando sinais de que ainda precisa mamar. Então não tire ainda. Agora, se você está numa situação de esgotamento, numa situação de muito cansaço e seu neném está gordinho, está saudável depois dos 4 meses, né? Depois dos 6 meses, é legal você tentar tirar a mamada para que você tenha ali uma saúde durante o dia, uma disposição, até uma saúde emocional melhor, para estar melhor também para você, para sua família, para o seu bebê. Mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer, nessas horas é muito importante a presença do pai. Deia, mas eu sou mãe solteira, Deia, eu estou separada, Deia, eu não tenho pai para me ajudar. Não sei se você mora com a mãe, nessa hora pedir ajuda para a avó do bebê, para a tia do bebê, sua irmã. Porque realmente, se você for ao berço nessas horas da madrugada, o bebê vai sentir seu cheiro e muito provavelmente ele vai querer mamar um pouquinho. E vai se tornar mais difícil. Gente, como eu falei no início, a hora de tirar o mamar do neném é muito particular, né? A mamada da madrugada ali. Mas o que eu percebo é que quanto mais a gente protela, quanto mais a gente deixa
tardar isso, mais difícil fica. Esteja atenta, às vezes o seu bebê já está dando sinais de que ele só quer um chamego de madrugada, ele mama um pouquinho e já volta a dormir. Então não é fome, não se sinta culpada de tirar a mamada da madrugada, né? Porque o fato de tirar a mamada da madrugada ou mesmo desmame total, não quer dizer que o laço afetivo de vocês vai acabar. Não, existirão outras formas do laço se desenvolver. Quando eu alimento meu bebê ao prato com alimentos, né, com a papinha, com a frutinha, eu estou ali trocando afeto com ele também, estou olhando nos olhos, eu estou amando, eu estou conversando com ele. Então, as formas de laços afetivos, elas vão mudando com o crescimento da criança. Não fosse assim, então, com o meu filho de 7 anos não haveria mais laço afetivo? À medida que eles vão crescendo, as formas de estreitar os laços, de trocar carinho, vão mudando também. E é assim a nossa vida, né? Então eu quis partilhar um pouquinho com você porque muitas mães perguntam mesmo, como uma forma de partilha e que quem sabe de alguma forma possa te ajudar. Como eu disse, reforço, não sou profissional da área de amamentação, apenas mãe de 3 filhos e essa foi a minha experiência. Não tive grandes sofrimentos, gente, com nenhum dos dois, não foi aquele sufoco, ai, não consigo tirar. O mais demorado foi o Tomás, também porque a mãe já fica mais mole, mais, né, apegadinha com o bebezinho e tal. Mas ainda assim, né, na hora que a gente viu, não está pronto, não está mais com fome durante a madrugada, uma boa mamadeira antes de dormir resolve, né? Durante o dia eu continuava ofertando o peito para ele. Uma coisa que é bem legal, gente, que é bem real também, muitas vezes a presença da mãe durante o dia deixa a criança mais tranquila à noite para que ela possa dormir a noite inteira. Quando a criança passa muito tempo do dia longe da mãe, durante a noite ela tem mais necessidade da mãe. Várias mães relatam isso, né? E até mesmo em literatura você encontra coisas desse tipo. Então é isso, gente. Espero que tenha servido. Espero que vocês também tenham se alegrado de voltar aí o nosso papo de maternidade. Em breve vamos trazer mais vídeos sobre estes assuntos que nos envolvem, porque o universo de mãe realmente ele é envolvente, ele é apaixonante, ele é custoso, é renúncia, doação, mas é algo que toma a nossa vida e que enche o nosso coração mesmo. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe você. Até o próximo. Tchau!